Galera, vocês sabem que eu tenho 2 filhos pequenos, todo mundo sabe disso? Ou não? São as crianças, né, mais bonitas e amáveis de todas, são meus filhos. E aí, por causa desses meus filhos, né, eu comecei a retomar esse ambiente de histórias infantis. Então, assim, né, você em algum momento da sua vida, sei que aqui, pô, não tem nenhuma criança mais, né, falar de criança aí a galera se ofende. Pô, vocês já são adolescentes e jovens e tal, e já passou muito tempo, não é isso? Como o barulho dessa moto aí que ficou fazendo barulho aí pra gente. Mas aí a gente acaba esquecendo dessas histórias, né? Então tem várias histórias assim que eram do tempo em que eu era criança, que já tem bastante tempo. Tem histórias mesmo que são assim do século XVIII, né? Tem história mais antiga também. Mas assim, essas que a gente conhece dos irmãos Grimm, por exemplo, são histórias bem antigas. Uma história assim que eu acho muito legal, e quando eu era criança eu não reparava assim o quanto que a história era maneira. Mas aí depois, agora vendo com os meus filhos, né, depois de passar essa segunda moto, eu reparei, cara, a história dos 3 porquinhos. Vocês já ouviram essa história dos 3 porquinhos? Pô, com certeza, né? A história é bem instrutiva, assim, eu acho que quando eu era criança eu não prestei muita atenção. Mas tem um porquinho que ele, no filme da Disney, assim, tem um filme antigo também da Disney, tem um porquinho que ele é meio preguiçoso, aí ele quer tocar flauta, dançar, sei lá, aí ele resolve fazer a casa dele rapidinho, e ele faz a casa de palha. E aí depois tem um outro porquinho que demora só mais um pouquinho para fazer a casa dele e faz de madeira. E tem um último porquinho, que é o cara, né, mais sensato e prudente e esperto, e ele faz a casa dele de tijolos e de pedras, e ele coloca uma linda chaminé também no alto da casa. E aí, pô, na história dos 3 porquinhos aparece um lobo lá, e o lobo tem o poder de soprar assim, quase um furacão, né, um vento forte que sopra sobre a casa. E aí quando o lobo sopra na casa de palha, poxa, a casa se desfaz, e aí aquele porquinho vai para a casa de madeira, e aí se abriga lá, o lobo sopra de novo e a de madeira se desfaz, até que eles vão para a última casa, que é a casa mais resistente, né? Que é a casa de tijolos e de pedras. O lobo não consegue derrubar, e depois ele tenta entrar pela chaminé. Aí na história antiga lá da Disney, diz que os porquinhos pegam um líquido chamado terebentina. Está dizendo isso na história dos 3 porquinhos para os meus filhos de 3 e 4 anos. Até hoje eu não sei, eu 40 anos não sei o que é terebentina, beleza? Tive que procurar para saber o que era. É um líquido tipo um combustível, assim, um líquido inflamável. E aí coloca lá, né? Eles colocam na chaminé, ligam a chaminé, o fogo tá, o lobo desce, depois explode, aí desenho, né? O lobo voa assim. E esses desenhos também antigos são violentos também, né? Não sei se vocês já repararam. Então assim, explode o lobo, né? E pô, a galera fica feliz pra caramba. Eu principalmente, né? Você reparou pela minha risada assim, a gente fica feliz. Pô, por que eu estou falando essa parada dessa história desses 3 porquinhos? Porque Jesus conta uma história no final do Sermão do Monte, e a gente já veio dessa série do Sermão do Monte, você ouviu vários sermões falando sobre esse sermão de Jesus. A gente planejou essa série assim para vocês, porque a gente entendeu o seguinte, que a gente falou do Evangelho de Marcos inteirinho. Pelo menos a gente leu, né, todos os versículos aqui, e a gente tentou pregar todas as passagens do Evangelho de Marcos. Aí depois a gente pegou uma sequência de parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, que é tipo assim, o coração de Lucas ali, né, do Evangelho, as parábolas que Jesus contou. A gente meio que resumiu o Evangelho de Lucas nessas parábolas. Aí a gente agora está pegando o Evangelho escrito por Mateus, resumindo esse Evangelho aí com o Sermão da Montanha. E aí, a última parte aí dos 4 evangelhos vai ser a gente pegar uma pressão aí do evangelho que João escreve, vai ser bem maneiro assim, não sei se você curtiu. Mas hoje é a última pregação, então é a última fala de Jesus, pelo menos no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Então Jesus vai, depois que ele disse todas essas palavras, ele vai dizer mais algumas só, e o texto vai finalizar, e a gente fica assim, sempre com saudade do Sermão da Montanha. É esse texto aí que a gente vai ler. Beleza?
que no final Jesus conta uma história. A história é bem semelhante, só que a diferença é a seguinte. Na história dos 3 porquinhos, a chave para você compreender, né, aquele que estaria mais protegido, seria no material que foi usado para construir a casa. Só que nesse texto de Jesus, a chave para a gente entender, né, aquele que vai ser mais bem-sucedido ou mais feliz, né, porque se você se lembra, né, Jesus começa o Sermão da Montanha falando para os seus discípulos, como a gente ouviu aqui o Fabrício pregando, e ele vai falar o que é uma vida feliz, entendeu? O que é uma vida bem-aventurada, o que é uma vida boa, assim, mas não é uma vida feliz e boa na ótica do Big Brother, de repente, entendeu? Tipo assim, pô, essa semana aí parece que acabou o Big Brother, não foi? Não assistia nenhum capítulo, graças a Deus. Mas se você assistiu, pô, beleza, depois eu vou te dar um lenço ali para você chorar. Tô brincando, você assistiu, não me conta não. Que você assistiu. Mas podia ter assistido, tranquilo. Aí tá. Pô, alguém ganhou, que eu não sei quem foi. Não teve alguém que ganhou? Eu sei só que não foi o Fiuk não ganhou, não é isso? Ganhou ou não? Que era a única pessoa também que eu acho que eu conhecia, não sei. Porque ele era filho do Fábio Júnior e tal. Então, beleza, alguém ganhou, pô, essa pessoa ganhou o Big Brother. Isso é um modelo de sucesso, isso é felicidade, isso é vida boa, isso é a bondade, isso é o que Deus planejou, assim, para nós todos e tal. Então, Jesus vai tentar explicar como que os discípulos dele serão felizes, diferentemente daqueles que se dizem felizes, mas não são felizes dentro do padrão de Deus. Entende? A galera também que não... Cara, né? Pô, quem não está querendo seguir Jesus, está pouco se lixando, não é? Pro que está escrito aqui. A gente não. A gente está querendo seguir a Jesus, então essa parada aqui é muito importante. E aqui vai ser a ótica da felicidade de Jesus, que é diferente da felicidade dos outros, que parece ser uma felicidade totalmente transitória e passageira e muito misturado com a tristeza de toda a maldade de todas as vidas que se afastam de Deus. A felicidade de Jesus é aquela que é plenamente perfeita, beleza? É como se assim, cara, pô, quando eu tive meus filhos, quando meus filhos nasceram, já que eu falei dos meus filhinhos, pô, eu me senti assim, realizado, né? Realizado. Sabe, assim, uma parada que eu acho que eu nasci para ser, foi para ser pai, assim. Nasci para ser pai mesmo. E aí, quando meus filhos nasceram, eu percebi, poxa, cara, Deus me fez para eu ser pai dessas crianças aqui, com esse propósito. Isso foi maneiro demais, eu ter percebido essa felicidade de ser aquilo que eu deveria ser diante de Deus, como um pai dos meus filhos, e poder apresentar o Evangelho para eles. É esse tipo de felicidade que Jesus está falando, sabe? Deus com todo amor, Ele te criou. Deus com todo amor, Ele sabia que você nasceria antes de você nascer. Deus com todo amor, Ele soprou a sua vida em você. E Ele projetou a sua vida, cara, para que você vivesse essa felicidade perfeita, que é a felicidade que mesmo no tempo da perseguição, mesmo no tempo do choro, você consegue ser feliz. Porque você sabe que a felicidade não é uma questão de sentimento, de emoção, não é uma questão que está envolvida, assim, dentro do nosso humor, não está de acordo com as estações, se tem pandemia, se não tem. É a felicidade da gente viver o amor de Deus, da gente viver o amor de Deus através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E, cara, poxa, não tem felicidade maior do que isso, não é? A gente acordar, né, apesar de todas as noites difíceis que a gente pode viver, apesar de todos os pesadelos que a gente pode ter, apesar de toda a insônia, e cefaleia, e dores de cabeça, e depressão, e síndrome do pânico, e sei lá o quê, apesar disso tudo, a gente acordar e a gente saber que a gente não está sozinho, entendeu? Que Deus está do nosso lado, sobretudo que Ele se importa com a gente, sobretudo que Ele se importa a ponto de ter
entregado o seu próprio Filho. E a gente sabe que em Jesus Cristo, Deus sabe o que é o sofrimento, Ele sabe o que a gente está passando agora, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é verter o próprio sangue em Jesus Cristo pela nossa vida. Você consegue entender? Pô, cara, é isso que diz o Sermão da Montanha. E Jesus vai finalizar agora com chave de ouro e de modo totalmente simples, o que é maneiro assim. Eu posso falar algumas coisas que podem ter uma sonoridade legal, mas eu não consigo ser tão simples quanto Jesus, não consigo de jeito nenhum. Vou tentar ler o texto então, que o texto vai ser melhor, vai explicar melhor. Olha só, verso 24, Mateus capítulo 7, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Existe algo nas palavras de Jesus, né, que é totalmente diferente, né? Mateus, ele tentou explicar dessa maneira para a gente, assim, dizendo, cara, as palavras de Jesus eram totalmente diferentes, assim. A gente ficou maravilhado ouvindo Jesus falar, porque Jesus falava de um jeito diferente, entendeu? Ele não falava como uma outra pessoa que ensina, que explica. Não, ele falava com uma autoridade que só podia vir de Deus, né? Só podia vir do Filho de Deus. Por isso que essa galera deu a própria vida por conta dessa mensagem. Existe uma parada muito legal nessa comparação que Jesus faz, que é a seguinte: é como se a casa, assim, fosse a nossa vida, entendeu? Então, aqui no texto, a casa construída é a nossa vida construída. Você, por exemplo, você está começando a construir a sua vida, de repente, né? Você é bem novinho, então o que você está fazendo? Pô, escolhendo aí, né, a sua faculdade, ou aquilo que você vai fazer, ou carreira militar, ou sei lá o que, né, ou vender sua arte na praia, não sei o que você escolheu da vida, beleza? Mas você escolheu alguma coisa, provavelmente. Se não, troca uma ideia comigo aí, Fabrício, no final, que a gente vai escolher para você. Faz isso, faz não. Aí a gente dá uma ideia, você escolhe se quiser. Poxa, teve um colega que passou no vestibular aí essa semana, graças a Deus. Poxa, Guilherme, não é isso? Vai fazer psicologia, tal. Pô, é sempre bom, né, cara? Mais uma pessoa fazendo psicologia, quanto mais melhor, que a gente está precisando. Né? A gente sempre precisa de amigos assim. Se você não é amigo dele, é hora de fazer amizade com ele. Você vai ter 4 anos de amizade até o final da faculdade e as coisas podem ser boas, né, para você. Então, galera, poxa, Jesus está dizendo isso. A gente está construindo a nossa vida. E tem 2 formas daqueles que ouvem. Então, você percebe que Jesus, assim, está dizendo outra coisa que é interessante, que, pô, tem 2 grupos de pessoas aqui, mas esses 2 grupos se unem numa interseção, né? Pô, já lembra a teoria dos grupos, matemática? Poxa, não. Conjunto, união, interseção. Pô, alguém estudou isso, galera? Que isso? Vocês estudaram isso? Então, o que acontece? Eles se unem, beleza, de certo modo. Então, de certo modo, todo mundo que está aqui ouviu as palavras de Jesus. Então, beleza, mas eles se separam também em algo. Então, em algo eles se aproximam, em algo se separam. Todos ouviram, mas cada um vai reagir de um jeito. E aí, um vai construir a sua vida, um vai construir a sua casa dentro do fundamento, que é aquilo que Jesus falou, que é aquilo que Jesus viveu também, de modo totalmente coerente. E aí você percebe que vão acontecer alguns fenômenos ali, que são, né, o rio transbordando, que, pô, você deve pensar que essas cenas aqui são cenas dramáticas, né? Então, assim, tranquilo, não é a natureza bonita
Então, Jesus já tinha feito referência à natureza antes, ele tinha falado assim, cara, se vocês ficarem ansiosos, o que vocês fazem? Vocês olham para o céu. Porque ali naquele momento devia estar passando algum pássaro ali e tal. Aí, poxa, olha para as aves. Eles não trabalham, não tem galpão para armazenar, não tem despensa dentro de casa, não tem conta no banco, não tem caderneta de poupança, não faz investimento, não tem nada disso, não tem 13º, não tem plano de saúde, beleza, não tem plano de carreira, não tem aposentadoria, não tem nada. Olha essa galera aqui, Deus está cuidando deles. Poxa, quando vocês ficarem preocupados com o que vocês vão vestir, olhem para os lírios do campo. E possivelmente era só olhar para o lado que você ia ver aquelas flores. E aí Jesus diz, essas flores se vestem, poxa, melhor que Salomão. Cara, Deus está cuidando de vocês, vocês têm que confiar nisso. Então, vocês têm que confiar nisso. Conseguem entender? Aquela cena era uma cena da natureza, assim, bonita, maneira, joinha, deixa seu like, dê um like, se inscreve no canal, tudo legal. Só que aqui, meu amigo, a cena já é dramática. Então, a cena aqui é a seguinte, caiu a chuva, e deve ser uma chuva forte, transbordaram os rios, então, uma enchente. Beleza, sopraram os ventos e deram contra a casa. Então, quem está, naquela casa, quem construiu aquela casa, está vivendo momentos de aflição, de dificuldade. Só que aí, quem construiu a casa sobre a rocha, que é a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, a casa não vai cair. Você já ouviu tem também, essa frase, a casa caiu, deve ser frase horrível, quem inventou essa frase, deve ser contexto horroroso, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas não tem, assim, às vezes a gente vê, tem contexto, deve ser de bandido, a casa caiu, tipo assim, a polícia chegou, o bandido falando, a casa caiu, a polícia chegou. Ou então você está fazendo uma arte lá com seu irmão, e vocês não usam essa expressão, a casa caiu, aí seus pais chegaram, você já foi pego, alguma coisa nesse sentido. E tem uma outra galera que está no mesmo grupo dos que ouviram, mas separadamente daqueles que, não viveram, não colocaram em prática. Jesus chama esses dois grupos diferentes, o primeiro da casa que não cai, de prudente, o segundo da casa que cai, de insensato. O que é insensato, É um tipo de loucura, assim. A insensatez é a visão distorcida. Então, é como se no Sermão da Montanha todo, Jesus oferecesse para a gente a lente correta. Você já fez aquele exame oftalmológico, assim, que a pessoa vai colocando umas lentes assim, aí vai falando, é essa ou é essa? Cara, eu nunca sei responder. Sempre que tem esse exame, cara, eu fico nervoso, minha mão sua, porque a pessoa fala assim, é essa ou é essa? Eu não sei, estava tudo ruim para mim, não sei. Aí, e agora? Aí eu falo assim, não sei, aí, e agora? É essa ou é essa? E é tudo muito rápido, a pessoa está com pressa, Ela não quer fazer a parada devagar, eu acho, porque tem muita gente para fazer o exame. Deve ser, essas coisas. Aí é essa ou essa, eu fico naquela pressão, assim, é pior que vestibular, cara. Eu prefiro fazer o vestibular do que esse exame oftalmológico. Jesus está oferecendo para a gente essa lente. Aí está falando que é a lente do reino de Deus, que é a lente da cosmovisão, daquilo para o qual a gente foi criado, entendeu? É como se Jesus dissesse assim, seu olho foi criado para isso, cara. Então você tem que enxergar assim, porque Deus te projetou assim. Se você colocar qualquer outra lente, você vai enxergar de modo distorcido. Então é como se, de repente, eu tivesse miopia e colocasse uma lente para outra coisa. Eu não sei o nome de outra doença, não. Desculpa, só sei miopia. Não, tem astigmatismo também, isso. Então, é miopia e coloquei a lente de astigmatismo. Deu errado, está errado. É lente. Deveria servir para eu enxergar alguma coisa? Deveria, mas não estou enxergando nada. Está ruim. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. Esse é o insensato, o cara que está olhando para a vida e está vendo tudo embaçado.
É interessante que no verso 27, se você reparar, Jesus poderia ter dito só assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, que é a galera que não está colocando em prática. Então, Jesus está separando dois grupos de novo, prudente e insensato. Beleza, prudente tem um fundamento sobre a rocha. Por quê? Colocou em prática aquilo que Jesus falou. Insensato, construiu a casa sobre a areia. Por quê? Não viveu aquilo que Jesus falou, as palavras de Jesus. Tranquilo até aqui? Aí Jesus poderia ter dito assim, e ela caiu. Pô, já estava suficiente, já tinha entendido. Mas ele vai acrescentar algo que é terrível agora, porque ele diz assim, e ela caiu, e ele complementa, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque claramente na Bíblia, como um todo, existe uma diferença de responsabilidade entre aqueles que ouviram o que Jesus falou e não praticaram, e aqueles que não ouviram o que Jesus falou e também não praticaram, entendeu? Existe uma grande diferença. Quando Jesus diz assim, olha, essas cidades aqui, elas viram os milagres, elas me ouviram pregando, pô, e essa galera aqui não se converteu. Beleza, o julgamento dessa galera aqui vai ser pior do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Então, parece que a responsabilidade de quem ouve a mensagem de Jesus é muito maior do que daqueles que não ouviram. Por isso que Jesus vai dizer aqui, é grande a sua queda. Por quê? Porque certamente, pelo que Jesus está dizendo, e eu não sei como isso vai acontecer, no dia do juízo, o julgamento dessa galera que ouviu e deixou para lá, vai ser muito pior. Não sei como que essa parada rola, mas eu sei que vai ser muito pior. Beleza. 3 lições aí desse texto para a gente fazer uma aplicaçãozinha e fechar. Olha só, primeira lição, as chuvas e os ventos virão sobre todos. Então, o que Jesus está dizendo? Tem esses 2 grupos, só que é como na história do lobo mau, que o lobo chega e sopra sobre todas as casas. Teve uma que resistiu, mas todo mundo sofreu o terror do lobo do lado de fora. Todos os porquinhos viveram isso, de certo modo. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo, olha, no meio desses 2 grupos, vai acontecer de soprarem os ventos, dos rios encherem, beleza, da chuva cair. Então, o que isso significa? Não é porque a gente é cristão, não é porque a gente ouviu a mensagem do Evangelho, e nem que a gente coloca a mensagem do Evangelho em prática na nossa vida, que o vento não vai soprar, que a chuva não vai chegar, que o rio não vai encher. Consegue entender? Então, pô, a gente agora é crente, não é isso? Né? Deus queira que sim. A gente é crente aqui. E a gente está vivendo essa pandemia igual todo mundo. Então, o que a gente está vivendo? O mesmo terror que todo mundo, cara. Nossos amigos estão morrendo, nossos amigos estão doentes. Qual é a diferença, assim, do que a gente está vivendo para o que as pessoas estão vivendo? A gente está vivendo, de certo modo, por um lado, no mesmo grupo. Só que esses grupos se separam também. Em que sentido? Pô, como a gente é crente, a gente tem conforto. Então, quando um crente morre, né, se morre de Covid, pô, a gente tem a certeza de que a gente vai encontrar essa pessoa, que ela não morreu eternamente, beleza? Que ela agora está vivendo num lugar que não tem doença, que não tem Covid, que você não tem que ficar esperando chegar a sua vez na fila da vacinação, que não tem vestibular, não tem Enem. Cara, deve ser bom. O céu é bom demais, não é? Não tem Enem no céu, cara. Olha só que maravilha. Não tem nada disso. Não tem dor, não tem lágrima. Então, a gente tem esse conforto. Por outro lado, a gente tem esse conforto de saber que se a Covid vier e tirar a nossa vida, cara, está tudo dentro do controle de Deus. É Deus que está chamando a gente, né? É Deus, ó, Clóvis, vem, é a sua hora e vai viver comigo e tal. Se por um lado a gente vive esse sofrimento da pandemia, né, como todo mundo, e a gente se compadece de todo mundo, né?
por outro lado, a gente vive diferente, né? A gente vive de outro modo. O vento está soprando, mas a nossa casa está alicerçada sobre um fundamento que é totalmente firme, sólido, né? O que é legal dessa comparação que Jesus faz é que, diferentemente da história dos 3 porquinhos, a questão da casa ter resistido não se dá pela engenhosidade de quem a construiu, nem pelo material que ela usou, mas pelo fundamento que não pertence a ela. Você consegue entender? É o fundamento que faz a casa não cair. O fundamento que faz a casa não cair. Não é o Clóvis que não faz a casa cair. Entendeu? Não é o Clóvis que é responsável por isso. É o fundamento. Então, o fundamento é quem? É Jesus Cristo, cara. E aí toda honra e glória para Jesus Cristo. Amém? O fato da gente ser crente não vai isentar a gente, o fato da gente ser cristão, acreditar em Jesus, nessa mensagem, não vai isentar a gente desses problemas da vida, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse negócio aí, já durou bastante tempo, já foi mais do que a gente queria, imaginava. Mas a gente sabe que a gente tem um fundamento. Segunda lição, nós que ouvimos a mensagem, podemos escolher sobre qual fundamento ergueremos a nossa casa. Então, cara, agora ó, a responsabilidade é nossa. A gente gosta de pensar muito nas coisas na ótica de Deus, e eu acho que às vezes a gente erra também nesse sentido. Então, assim, a gente fica muito boladão com esse negócio, porque a gente é crente reformado e tal. Não sei se você sabe, mas você é reformado também. Beleza, você está aqui com a gente, você é reformado, a gente é reformado, beleza. Então, a gente é crente reformado e a gente fica assim, soberania de Deus, Deus controla todas as coisas, tal. E, é claro que toda honra e glória vai para Deus. E a gente fica muito pensando na vida na ótica de Deus. Mas, cara, a gente precisa pensar na vida na nossa ótica de indivíduo, beleza? De alguém que vai tomar decisões e fazer escolhas. E é exatamente isso que Jesus está propondo, assim como Moisés propôs para o povo de Israel antes de entrar na terra. Lembra que Moisés faz aquele último discurso lá em Deuteronômio? Moisés faz só sermão maneiro em Deuteronômio, se você não leu, pode ler. E aí Moisés vai dizer para a galera, olha, tem 2 caminhos diante de vocês têm que escolher, qual que vocês vão escolher? Um é de maldição, beleza? O outro é de bênção. Qual o caminho que vocês vão escolher? É exatamente isso que Jesus está falando para os discípulos dele. Olha, vocês ouviram o meu ensino, mas agora, cara, vocês têm que escolher, vocês vão viver essa parada ou não vão viver? Não é só ouvir, beleza? Você tem que escolher sobre qual fundamento você vai erguer sua vida. Poxa, você é jovenzinho, olha só que maneiro. Às vezes, quando a gente é velho, e a gente ergueu a nossa vida sobre um fundamento arenoso, sobre uma areia, tem muita coisa depois quando a gente se converte que a gente tem que ajustar, entendeu? E são coisas mais difíceis. Por quê? Porque ao longo da vida você adquiriu uma opção de vício. Então, a gente vê uma opção de crente aí lutando com vícios que adquiriu durante a vida, né? E, são vícios que são nocivos à sua própria saúde. Não é nem besteirinha de crente não, né? Do mundo crente não. Mas, tem uma galera que está consumindo determinadas substâncias que fazem mal. Mas como, viveu 20 anos, fazendo aquilo, o cara está com dificuldade de desfazer. Às vezes, uma pessoa que consumiu pornografia durante muito tempo vai ter dificuldade para desfazer aquele negócio da sua própria vida. Vocês, como são muito novinhos, essa é a hora de vocês começarem a fundamentar a casa de vocês na palavra de Deus, no ensino de Jesus. É hora de escolher, pensar na ótica humana, é você, é o Clóvis, é o Tiago, é a Rafaela, é assim. E aí, qual escolha que o Clóvis vai fazer? Sou eu que vou fazer. E eu vou assumir, né, todos os desenrolares, as consequências da minha escolha. É aquela lei da semeadura que a gente vai ver lá em Gálatas. De Deus não se zomba. O que você plantar agora, certamente você vai colher. O que a gente está plantando agora na nossa adolescência, né? O que a gente está plantando agora na nossa juventude? É o acesso a toda a podridão da internet? Ou é o acesso a toda a bênção da internet também? Tem tudo de bom na internet. Os sermões dos melhores pregadores, que não são os meus,
Beleza? Pô, as melhores obras, né? O melhor da literatura, das artes, da música. Pô, tem muita coisa muito maneira para a gente acessar. Ou a gente está pegando, pô, só o lixo, só o pecado, só o mal, só aquilo que Jesus disse que a gente não deveria fazer. É hora de escolher, galera. Terceira e última lição desse texto. Ouvir a mensagem somente não é suficiente. Então a gente vai ver isso, ó, todo mundo ouviu. Mas e aí? Ah, eu ouvi. Existe essa ênfase também. Toda hora a gente tem que ficar ajustando esses detalhes, porque são detalhes realmente que a gente... Nosso coração, como é muito mal, pecaminoso, a gente acaba transformando o bem em mal. Né? Assim como a gente vê lá naquele texto, né, de José falando que Deus transformou o mal em bem, a gente vai fazendo o contrário sempre. A gente vai transformando bem em mal na nossa vida, né? O tempo todo. O fato da gente ter ouvido a mensagem, e a gente fica enfatizando muito isso aqui, né? Porque a gente é reformado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Cara, pregando a palavra. Vocês estão entendendo que eu não estou perdendo tempo. Eu até, às vezes... às vezes eu falo umas coisas que eu me arrependo depois, vocês vão me perdoar. Deus, então, poxa, tem que me perdoar. Por favor. Às vezes eu falo umas coisas realmente. Aí, tirando essa parte. De modo geral, 90% das vezes eu estou pregando a palavra. Às vezes não. Mas 90% sim. Pô, cara, a gente está aqui na ênfase de pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar o evangelho. A gente fica nessa parada de pregar o evangelho. E a gente enfatiza muito isso, porque a gente é reformado, né? Só que é certo que o evangelho não é só pregar o evangelho. Entende? Pô, Jesus já tinha percebido isso inúmeras vezes. Tem uma história que Jesus conta, cara, que é uma história sempre estranha para mim. Jesus conta várias histórias estranhas, mas essa é bastante estranha. É assim, um pai chega para o filho, pô, preciso de ajuda ali na lavoura. Aí o filho fala assim, ah, não vou não. Aí chega para o outro filho, ó, preciso de ajuda, já estou indo. Aí o filho que falou que não ia, pô, vou ajudar meu pai. Foi ajudar. O filho que falou, já estou indo, não foi. Acho que está estranho, né? Por que Jesus contou essa história? Uma história estranha. Por quê? O que Jesus está dizendo? Cara, que a prática, na verdade, é o que vai definir a parada. Então, Jesus está dizendo para a gente assim, ó, ouvir não é suficiente, a gente tem que viver. E é justamente essa aplicação, a única aplicação dessa noite, ó. A única aplicação, você tem que viver o Sermão da Montanha. E eu também, né? A gente tem que viver o Sermão da Montanha. Viva o Sermão da Montanha. É a única aplicação. Viva o Sermão da Montanha. E como que a gente vai fazer isso, né? Viver o Sermão da Montanha. Então, a igreja não pode esquecer disso. O papel da igreja é pregar o Evangelho? Só quem tem a mensagem do Evangelho é a igreja, né? A qual Jesus confiou essa mensagem? Sim, certamente. Mas Jesus confiou uma mensagem prática. Beleza? Jesus confiou uma mensagem que não é só uma mensagem, é um fundamento da vida, é para você construir a sua casa. Então a igreja não pode esquecer disso, nunca. Foi isso que um cara chamado Francis Schaeffer reparou. Ele falou assim, pô, a gente é crente protestante, beleza, mas a gente tem que viver o amor do Evangelho de Jesus Cristo dentro dessa ótica aqui, prática do Sermão da Montanha. E como é que a gente vai colocar o Sermão da Montanha em prática? Poxa, primeiro lugar, eu não preparei esse primeiro lugar, revisitando, não vai aparecer nada ali, beleza? É só isso, ó, viva o Sermão da Montanha. Revisitando o Sermão da Montanha. Então, esse é um texto, cara, que eu leio esse texto aqui há uns 20 anos. E há 20 anos eu leio esse texto e fico assim, meu Deus, meu Deus, poxa, estou muito distante disso tudo, cara. Meu Deus, o que Jesus está falando? Ele está falando que eu vou ser feliz e que eu tenho que pular de alegria quando alguém me perseguir e eu for caluniado e levado a tribunais. Jesus está dizendo isso, ó, nessa hora, vocês têm que pular de alegria. É a hora que, pô, a vida de vocês está dando certo. Como assim, gente? Minha vida está dando certo. Na hora que a galera, pô, tripudiar de vocês lá na mídia social mesmo, alguém tripudiar de você na faculdade, pô, se alguém te perseguir na escola, na faculdade, cara, pula de alegria, olha que honra que você está tendo. Você está tendo a honra de como os profetas
ser perseguido pelo meu nome. Jesus está falando isso para você. Aí eu olhei assim, poxa, Jesus, quando que eu vivi isso? Geralmente eu fico revoltado quando vem uma pessoa, né, e coloca aquele comentário assim no meu post da internet, eu fico assim, né? Respira fundo. Pega um saco de... Respira dentro do saco. Né? Respira CO2 para você... Respira CO2. Pô, a pessoa faz aquele comentário grotesco. Já viu que às vezes você colocou uma parada maneira? Cara, todo mundo interpreta tudo errado. Tudo errado, tá todo mundo com ódio na internet. Poxa, aí alguém está te caluniando, pô, tem alguém falando mal de você. Tem um professor lá na sua escola. Pense bem. Gostou do trocadilho? Pô, zoeira, galera. Não sei, hein? Até me arrependi do trocadilho agora. Até me arrependi, beleza? Pô, o cara tá te perseguindo lá, tá falando que ser crente não é assim, tá falando que a Bíblia tá toda ao contrário, tá falando tudo diferente. Cara, se alegra. Olha só que honra que você está tendo, a honra de quem foi perseguido pelo Evangelho. É esse o sermão da montanha. É aquele que vai dizer que a gente não deve se preocupar com a nossa vida, que a gente tem que olhar para as aves e para os lírios, que a gente não tem que juntar tesouro na terra, mas tesouro no céu. É aquele que diz que a gente tem que buscar o reino de Deus e sua justiça. É aquele que diz que a gente não vai julgar o outro. Beleza? Que primeiro, né, a gente vai tirar a trave do nosso olho, primeiro a gente vai ajustar a nossa vida, depois a gente vai ajudar o outro a ajustar a vida dele também. É aquele que vai falar que tem duas portas e a gente vai buscar a porta estreita, que é a mais difícil de todas. É aquele que vai dizer que, poxa, de acordo com os frutos você vai conhecer a árvore, se é uma árvore de Deus ou se não é. Como o Fabrício tentou traduzir bem semana passada, pô, muito bem, cara, Deus abençoou aí, toda glória a Deus. É isso, o momento antes desse daqui é qual momento? Em que os discípulos falam em que Jesus ensina os seus discípulos a orar, né? E aí a gente pensa assim, pô, cara, por quê? Porque os discípulos deviam estar desesperados agora, depois de Jesus falar isso tudo, orar pelos inimigos. O cara colocou aquele post lá contra você, sei lá o quê, ou te zoou, te esculachou, te humilhou, o professor daquele cursinho. Aí você vai pensar em quê? Você vai, pense em abençoar a vida do cara, beleza? E aí, é isso, orar pelos inimigos, abençoar o que amaldiçoa você. É isso que está dizendo o Sermão da Montanha. Aí o que os discípulos deviam estar pensando nessa hora? Cara, isso aqui não dá para viver, é impossível. Como é que a gente vai viver isso? O que Moisés tinha falado estava difícil demais. Só que agora você dificultou. Sabe, né? Tipo assim, nada daqui até a África. É o que Moisés falou. Mergulha em Taquatiara e vai nadando até a África. Se chegar lá, você vai ser salvo. Você, não dá. Só que aí Jesus falou assim, não, até a África não. O negócio é até a Ásia, meu irmão. Vai nadando até a Ásia para ver se você vai chegar. Nadando. Não dá. Os discípulos estão desesperados. Aí o que Jesus diz? Vocês têm que ir orar. Não dá. Humanamente não dá. É impossível. Não vai ter como. Mas então você tem que pedir. Peça, vai ser dado. Busca, encontrarão. Batam, a porta vai ser aberta. Por quê? Porque Deus é um pai que cuida de vocês. Se vocês pedirem coisas boas, com certeza Deus vai dar. E se a gente orar nesse sentido, poxa, Senhor, Mateus 7,12, como é que eu vou viver isso? Fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Cara, o dia todo eu pensando em mim. Dia todo eu penso assim, o que eu vou comer, beleza? O que me agrada, qual filme eu vou assistir, qual série eu vou assistir, qual roupa eu vou usar, o que eu quero comprar. Qual música eu quero ouvir? É o dia inteiro eu pensando em mim, o dia todo. Só que Jesus diz assim, faça com o outro que você gostaria que fosse feito com você. Você quer comer? Então, tem alguém que quer comer também. Você quer se vestir? Tem alguém que quer se vestir. Você quer ouvir uma música legal? Alguém também quer. Você quer comer uma parada maneira? Com certeza. Você quer dormir no quentinho? Alguém quer. Cara, como é que a gente vai viver isso?
Se você pegar um versículo só do Sermão da Montanha e tentar aplicar mesmo assim, você vai ver, pô, cara, é impossível. Impossível, não dá para a gente viver isso aqui. Mas o que Jesus está dizendo? Ó, vocês não estão sozinhos, pô. É isso, vocês não estão sozinhos. A gente tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador. A gente não está fazendo pela nossa força. Não é na força do ódio que a gente vai fazer essa parada. É na força do Evangelho, né? Do Espírito de Deus. E aí a gente vai conseguir, né, se aproximar. Então, a primeira aplicação mesmo seria, né, você tentar visitar esse texto várias vezes assim durante a sua vida. Então, daqui a 20 anos, você, pô, com 33, você está com quantos anos, Rani? 14? Pô, 34. Beleza. 34 anos, pô, você está sempre revisitando esse texto, né? Sempre pensando, cara, o que Jesus quis dizer com isso? Como que eu aplico isso à minha vida? Segunda questão, a gente está sempre orando nesse sentido. Senhor, não consigo viver o Sermão da Montanha, é muito difícil. Poxa, no trânsito, cara, reagi mal, o cara me deu aquela buzinada, eu já buzinei na sequência, paguei na mesma moeda. Mas não, eu tenho que, pô, dar outra face, né? Eu tenho que orar, pô, a pessoa falou mal de mim, eu queria esculachar ela na internet, entendeu? Poxa, mas eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu tenho que abençoar as pessoas. E aí a gente vai, né, orando e pedindo a Deus para que a gente tenha como aplicar esse sermão à nossa vida. E a prática, né, disso que Jesus ensinou para a gente, do Sermão da Montanha, vai fazer com que, pô, certamente a nossa vida seja muito melhor, né? E a nossa vida reflita o Evangelho de Jesus. Então, assim, quando eu me pego julgando os outros antes de mim, o que eu faço? Cara, primeiro, quando a gente vai se tornando cristão há bastante tempo e amadurecendo também, a gente percebe isso, assim. A gente não quer pecar, né? Mas tantas vezes a gente erra. Mas às vezes a gente consegue se arrepender um pouquinho mais rápido. Então, pô, vem aquele pensamento, né, de juízo na mesma hora sobre o outro. E aí você, pô, Deus, perdão, vou tentar aplicar essa parada à minha vida, né? E a gente tenta aplicar a nossa própria vida. E aí a gente tenta, pô, examinar o nosso coração, ver o nosso defeito, né? Que ponto que a gente tem errado. E não vivenciado essa promessa de Deus tão maravilhosa, né? E todas as vezes que a gente não é feliz, né, dentro daquilo que Deus planejou para que a gente fosse, que é uma felicidade totalmente diferente daquela que é vendida nas mídias sociais, a gente também não está vivendo o Sermão da Montanha, né? Então, pô, quando a gente está na mídia social, assim, achando que o outro está com a vida melhor do que a nossa, né, que o outro tem alguma coisa que a gente gostaria de ter, a gente já não está vivendo o Sermão da Montanha, né? Não é isso que Jesus está ensinando para a gente nesse sermão. Então, sobretudo isso, a gente tentar revisitar esse texto diversas vezes, tentar orar sempre no sentido, né? E, assim, com o coração humilhado mesmo diante de Deus, né? Esse é um texto que humilha a gente o tempo inteiro, né? Como que a gente vai vir aqui pregar para vocês viverem o Sermão da Montanha? Como que a gente vai vir aqui pregar para vocês, poxa, terem a vida de oração que Jesus propunha para os seus discípulos, né? Nesse padrão assim, né? Tão elevado, tão superior, né? Mas estar sempre humilhado diante do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem essa vantagem também, né? Ele humilha a gente mesmo, né? Ele coloca a gente no nosso lugar. Pô, tipo assim, você achou, tá 20 anos convertido, crente, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, tem uma rotina tal. Sermão da Montanha te coloca assim, cara, tem que começar tudo de novo. Tá tudo do zero, né? Esse é o Sermão da Montanha. Que Jesus nos capacite a viver o Sermão da Montanha. Amém, galera? Vamos orar? Senhor, a palavra do Teu Filho é maravilhosa. Ela realmente falou o nosso coração. A gente tem certeza, Pai, que nenhum mestre, que ninguém que explicou essa palavra poderia fazê-la compreensível a nós, senão o Teu próprio Espírito, Pai. A gente tem toda a certeza disso, Senhor. A gente tem a certeza de que a gente está muito distante de toda a realidade proposta por esse sermão do Teu Filho, Jesus.
Pai, como a gente gostaria de viver, Pai, um pouquinho mais perto daquilo que Jesus propôs no Sermão da Montanha. Como a gente teme também, Pai, muitas vezes buscar a felicidade proposta no Sermão da Montanha, que é uma felicidade daqueles que choram, daqueles que são humildes, daqueles que são perseguidos, Pai. Perdoa a gente, Senhor, por todo o nosso temor, Pai, toda falta de prática, Senhor. Perdoa a gente por toda a vergonha que a gente tem diante da Tua palavra e do ensino do Teu Filho, Pai. Porque a gente, durante muitos anos, não aplicou nada disso à nossa própria vida, Senhor. Que a gente possa realmente fundamentar a nossa vida sobre a rocha do ensino de Jesus. Que a gente possa fazer isso com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai. Que a gente possa ser contado entre os prudentes, Pai. Que a Tua igreja seja muito mais prática, Pai, do que teórica, Senhor. Infelizmente, me coloco na posição desses que, às vezes, conhecem muito mais a teoria da palavra do que a vivência da palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.